Câmara, Campinas. E vice-versa. Bom, vamos dar nisso então? Vamos. Olá, senhoras e senhores, muito boa tarde. Nesse instante, 4h08, damos início à 6ª reunião ordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, a ser realizada então nesta data. E nesse instante, o objetivo principal dessa reunião, avisar que está sendo gravado pela TV Câmara, não está ao vivo por causa da gravação da Constileg, mas está sendo gravada. E o objetivo principal da reunião desta comissão é a presença, então, do secretário de Cultura, o senhor Ney Carrasco, para tratar de assunto dos planos e projetos da Secretaria de Cultura para o biênio 2017-2018. Então, e depois nós temos a pauta aqui, são 17 itens que tem na pauta, que a gente vai deliberar com os demais vereadores, mas a primeira parte a gente vai fazer com o secretário de Cultura, depois nós o liberamos, que ele tem um outro compromisso também. Então, já queremos dar aqui as boas-vindas ao secretário Ney Carrasco, secretário de Cultura, e também ao vereador Permínio Monteiro, vereador Jorge da Farmácia, que está aqui à direita do secretário presente, e o vereador também, Rodrigo da Farmadig. Desculpa, Rodrigo, me entregaram a coisa, não tem problema. Mas o Permínio também é membro dessa comissão. Desculpa, vereador. Imagina. E dizer também que faz parte da membresia desta comissão, o vereador Permínio Monteiro, que deve estar chegando, e também o vereador Marcelo Silva. Então, antes de passar a palavra ao secretário, eu só queria passar a palavra para os dois vereadores para considerações iniciais. Em seguida, secretário, Vossa Senhoria já tem a palavra por 20 ou 30, quantos minutos achar necessário para expor os projetos do biênio. Vereador Rodrigo da Farmadig. O presidente da comissão, o senhor Antônio Flores, boa tarde. Boa tarde, vereador Jorge da Farmácia. E meus cumprimentos ao secretário Ney, que nos conhecemos já no começo do ano, mas tivemos uma visita formal, foi na semana passada que nos conhecemos formalmente. Também cumprimento aqui o vereador Marcelo Silva, membro também da comissão. Agora nós estamos na 2ª reunião da comissão, só na data de hoje, né, senhor presidente? Verdade. Hoje é a segunda reunião da comissão, só na data de hoje. Então, agradeço pelo atendimento. O senhor nos recebeu em seu gabinete na secretaria, nos apresentou algumas propostas, também acolheu algumas propostas que tivemos lá. E espero que agora, nesse calendário deste ano que o senhor vai nos apresentar, que nós tenhamos um bom proveito da secretaria. Quero passar para mais também o vereador Jorge da Farmácia, mas antes, então, comunicando a presença do vereador Marcelo Silva, também membro da mesma comissão. Cumprimentar o nobre presidente, vereador Antônio Flores. Sabe, Ney, quando eu cheguei aqui na Câmara Municipal, a gente sempre escolhe alguns padrinhos, né? E eu tive o privilégio de conhecer e de ser apadrinhado por esse nobre vereador, grande amigo, que é o vereador Antônio Flores. Além de ser um presidente, é um grande amigo, é um grande parlamentar para a nossa cidade de Campinas. Agradecer também a presença aqui do Ney Carrasco também, que é uma outra pessoa que eu já estou no meu 2º mandato. Ele sabe que eu tenho um carinho muito grande pela sua pessoa, está sempre nos ajudando. E você, viu, Rodrigo, também, que é da mesma linha, farmacêutico, junto comigo aí no seu 1º mandato. É um prazer enorme estar junto com você nessa comissão. E o Marcelinho Silva, tem essa voz que eu falo que é Marcelinho, ao invés de chamar Marcelo Silva, é um doutor Marcelo, mas eu tenho esse carinho muito grande por ele, ele sabe disso. Então, eu fico muito grato por essa equipe nossa aqui. E Marcelo, Rodrigo, Flores, quando vocês puderem fazer uma visita lá no Ney, não desmerecendo os outros secretários, mas o café dele é o melhor que tem lá no Passo. Então, seja bem-vinda. É verdade. Concordo. Muito obrigado, vereador Jorge. Você é sempre muito carinhoso, muito educado também. Passo a palavra para o vereador Marcelo para fazer considerações iniciais. Senhor presidente, Flores, Rodrigo, meu amigo Jorge, secretário Ney, querido Jorge, já estive lá com o secretário, pude provar do café.
sempre nos recebendo de uma forma muito, muito carinhosa. Então, deixo aqui o meu registro. Obrigado também por participar. Sei da sua agenda corrida, mas acho que é importante estarmos aqui juntos nessa importante comissão, muito bem presidida pelo meu amigo Flores, pessoa na qual eu tenho ouvido e aprendido muito com ele, pela toda a experiência que tem aqui na casa. Eram essas minhas considerações, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Marcelo Silva. E nós queremos aqui respaldar o que disse o vereador Jorge, todos, o vereador Rodrigo, o vereador Marcelo. Secretário de Cultura Ney Carrasco é realmente de uma educação, de uma gentileza muito grande. Todas as vezes que nós fomos à sua secretaria solicitar demandas da população, nunca deixou de nos atender. Queremos até pedir ao prefeito Jonas Donizete, dentro do possível, nós sabemos, secretário, que a limitação da Secretaria de Vossa Excelência está na quantidade de verbas, né? Muitas vezes limitada, ou para um item, para outro, para gradil, para alguma coisa, mas dentro do possível, Vossa Senhoria nunca deixou de atender a demanda dos vereadores. E também cumpriu a palavra de Vossa Senhoria, que era para estar aqui conosco no mês de junho, justificou que não poderia estar, mas já confirmou desde o mês de junho a sua presença. A comissão pode ser presente à época, não? Confirmamos a tua presença para a data de hoje e Vossa Senhoria aqui está. Então, mais uma vez, muito obrigado e abro a palavra, então, para que a Senhoria coloque os planos e projetos da Secretaria para o biênio 2017-2018. Então, muito obrigado. Eu agradeço muito esse convite, senhor presidente, vereador Flores, que é também o que o Jorge disse de mim e os outros vereadores é recíproco para todos, né? Nós sempre nos damos muito bem, também sempre fui muito bem atendido e há muita gentileza sempre no trato com a Câmara de Campinas. Eu fico muito feliz com isso. E, de fato, a Secretaria de Cultura está à disposição de vocês, né? Então, eu queria cumprimentá-lo, cumprimentar a comissão, o vereador Marcelo, o vereador Rodrigo, o vereador Jorge. Está distraído aqui, né, Jorge? Presta atenção, Jorge. Tá? Não. Vou aguardar o Jorge se arrumar aqui para mim. Isso. Vereador Permínio, que também é da comissão. Quiser cumprimentar o vereador Permínio chegando, prazer em vê-lo também. E agradeço muito o convite aqui de vocês. E eu fico muito feliz, eu sempre fico feliz de vir à Câmara, porque esse diálogo entre o Executivo e o Legislativo ele é fundamental, né? Se nós queremos cumprir o nosso dever como servidores públicos, né? E eu sou servidor público a vida inteira, não só agora, eu sou professor da Unicamp, então eu tenho 28 anos de carreira como servidor público. Então, eu percebo bem que, se nós quisermos cumprir nossa função como servidores públicos, nós temos que ter essa abertura, esse diálogo, a compreensão, né? Como o senhor falou agora, muitas vezes você tem vontade de fazer uma determinada coisa, mas não tem recurso para isso, ou não tem pé, mas a boa vontade está sempre ali de ambos os lados, tanto da Câmara para conosco, quanto da Secretaria de Cultura para com o Legislativo. Então, eu fico muito feliz de estar aqui e poder até falar mais livremente, porque, em geral, quando a gente vem à Câmara, a gente vem com um tema fechado, né? Ou é uma audiência pública, uma determinada lei que vai ser votada, nós temos que fazer a defesa, né? Ou alguma interpelação, eventualmente, do Legislativo, que nós temos que responder. Então, sempre você vem com um tema fechado. E dessa vez me foi dado o privilégio de vir falar à vontade, abertamente, sobre os trabalhos da Secretaria de Cultura. Então, rapidamente, eu vou fazer um pequeno histórico, né? Porque, de uma forma ou de outra, esse mandato do prefeito Jonas Donizete começa agora em 2017, mas é o segundo mandato. Então, nós já temos, né? Esse é o nosso 5º ano na Secretaria, nós estamos lá desde 2013. Né? Quando nós chegamos, a situação era diferente de hoje. Né? Nós chegamos na Secretaria de Cultura numa situação em que o sistema de cultura de Campinas tinha, de certa forma, se desmantelado por uns 10 ou 15 anos. Campinas foi uma cidade que tem, né, até hoje, uma história na cultura, no campo da cultura, nos diversos segmentos artísticos. É uma cidade que tem projeção e importância nacional, em alguns setores internacional. Né? Então,
Só para citar alguns exemplos, a nossa orquestra sinfônica é reconhecida como uma das melhores do país. Em determinado momento, ela já foi até reconhecida como a melhor do país, né? Mas ela continua entre as melhores, ao primeiro escalão de orquestras do país, né? Nós tivemos aqui no passado, não temos mais, mas tivemos o Salão de Arte Contemporânea, que é uma coisa que eu gostaria, inclusive, de resgatar, porque ele era uma espécie de prévia da Bienal de São Paulo. Os grandes artistas passavam por aqui, né? A gente não tem mais o salão, mas a gente tem esse conjunto, né, de grandes artistas campineiros, né? Muitos já falecidos, mas muitos ainda aqui, né? Nós temos um polo de teatro experimental, que é também reconhecido internacionalmente, que se concentra ali principalmente no território de Barão Geraldo, né? Não exclusivamente ali, mas principalmente ali. Então, assim, na música, né, Campinas tem muita projeção desde o tempo de Carlos Gomes. Então, Campinas tem uma história, tem um recorte cultural que é muito importante na história da cidade. E por alguma razão, dos anos 90 para os 2000, houve um certo desmantelamento, uma certa desorganização desse sistema. Então, quando nós viemos para a secretaria, nosso primeiro objetivo era resgatar esse sistema, né, rearticulá-lo, né, porque os agentes estão aí ainda, os produtores culturais, os agentes culturais, os artistas, eles continuaram em Campinas, né? Mas a cidade se desarticulou enquanto sistema cultural. Então, era o grande papel do poder público naquele momento, era rearticular o sistema, né? Então, nós entramos na secretaria com 4 eixos principais, e esses eixos nos guiam até hoje, né? Assim, como eu disse, a situação mudou, mas os eixos nos guiam até hoje. Esses eixos são a visibilidade, né, para que a produção cultural de Campinas vá a público, né, seja visível, seja mostrada, ganhe, saia do território da própria cidade, ganhe o Estado, ganhe o país, ganhe uma projeção internacional. Então, esse é um trabalho que a Secretaria de Cultura se esforça por fazer, o eixo da visibilidade. O segundo eixo tem muito a ver com essa comissão, é o eixo da formação, né? Por quê? Isso é uma coisa que, às vezes, as pessoas não percebem, especialmente quem não é do campo da cultura, né? Há uma impressão que a cultura é só o espetáculo, o lazer, o entretenimento, né? Então, em geral, quando a pessoa pensa na produção da Secretaria de Cultura, ela só vê essas coisas, que é a ponta do iceberg, né? Eu dou sempre esse exemplo. O iceberg, todo mundo sabe que tem uma pontinha e lá embaixo tem um gelão enorme, né? E a cultura é um pouco isso. Por quê? Porque essa pontinha do iceberg é o que aparece, é o que vem a público mais imediatamente, é o que sai na mídia. Então, quando vai ter um grande show, um grande espetáculo, qualquer coisa do gênero, sai no jornal, vai na TV, e todo mundo fala, nossa, olha o que a cultura está fazendo. Mas isso é uma ação dentre 100, 200 que não aparecem na mídia e nunca vão aparecer, né? Raramente a mídia vai dar uma matéria porque está começando uma nova oficina artística na Estação Cultura, ou porque está tendo um debate sobre patrimônio em determinada instituição. Não dá notícia, mas são atividades importantíssimas e são atividades de formação, né? Então, assim, a cultura, para a gente ter, né, essa ponta do iceberg que aparece, que todo mundo conhece, ela tem que fazer um trabalho ali de formiguinha, que é formação de pessoas, né, formação humana, profissional ou não, né? Você pode formar um profissional para a área de cultura, mas você pode formar também um público para a área de cultura. Você pode formar também um ser humano melhor porque ele tem uma visão mais abrangente, porque ele vivenciou, por meio da cultura, outras experiências que são próprias dessa área de formação. Então, o aspecto formação da cultura é muito significativo. O terceiro eixo é o eixo da diversidade. Por que diversidade? Diversidade em todos os sentidos, seja nos segmentos artísticos, nas subdivisões desses segmentos, nas classes sociais que eles representam, nos grupos culturais que eles representam. Então, assim, um erro que se comete muito no governo em relação à cultura, isso em vários governos, né? Não só no Brasil, viu? No mundo inteiro a gente percebe esse tipo de erro. Você vê o recorte do gestor interferindo na ação
governamental na área de cultura. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você põe um secretário de cultura que é do teatro, então ele privilegia teatro e os outros segmentos não são tão privilegiados. Ou até dentro dos segmentos, preferências pessoais, preferências que são também culturais. Então, por exemplo, você pode ter um secretário que diga, não, eu acho que a orquestra sinfônica é algo nobre que deve ser, mas samba já tem muito aí, está no rádio, não precisa incentivar. Né? E a gente vê esse tipo de recorte, e é um equívoco isso. Se você está no governo, no poder público, você tem que ouvir todas as vozes e dar expressão a todas essas vozes, goste ou não. É claro que tem alguns segmentos artísticos que eu, pessoalmente, não sou tão ligado, não gosto muito, não vou assistir muito, mas em de cultura, eu tenho que ouvi-los com todo o respeito, com o mesmo respeito que eu dou para aqueles que eu gosto. Né? E incentivá-los da mesma maneira, porque eles representam parte da sociedade, eles são uma voz da sociedade. E essa voz tem que ser ouvida. Né? Então, esse eixo da diversidade, ele cuida disso, né? De que todos sejam ouvidos e todos tenham expressão. Por fim, tem o eixo da integração. Integração por quê? A cultura é uma área que se integra com as outras, ela permeia as outras áreas, dentro do governo e fora do governo. Tá? Cultura, ela se relaciona com muitas outras atividades humanas, praticamente com todas. Então, dentro do governo, nós temos uma interlocução com praticamente todas as secretarias e nós fazemos trabalhos juntos, né? Em coisas que muita gente não faz ideia que a cultura tenha alguma inserção. Por exemplo, a gente tem alguns trabalhos com a Secretaria de Saúde. Ninguém imagina que cultura e saúde tem alguma coisa a ver. Tem. Né? A educação é óbvia, direto, a ligação é direta. Mas com verde e meio ambiente, né? Com planejamento e urbanismo, na confecção do plano diretor, agora que está em fase de finalização, virá para essa casa em breve, a cultura teve uma participação intensa nas discussões. Então, assim, cultura ela é transversal, dentro e fora do governo. Então, nós temos que olhar essa transversalidade e estabelecer esse diálogo, né? E fazer a integração, por isso esse eixo da integração. Né? Então, isso guiou os nossos trabalhos de lá até hoje. Então, como eu falei, nesse primeiro momento, a nossa busca era a da reconstrução do sistema. E eu até falei para o prefeito na ocasião, eu falei, olha, num primeiro momento, desculpe, num primeiro momento nós vamos ter que investir mais. Vamos ter que investir mais porque se o sistema está desarticulado, vai ter que haver uma força do executivo, né, para chamar as pessoas de volta, para trazer e girar de novo. Já nesse segundo mandato do prefeito Jonas, a gente cumpriu grande parte desse trabalho de reconstruir o sistema. Então, a gente já pode começar a pensar em passos maiores, né, em coisas mais ousadas. Né? Então, é um momento assim que, com o sistema aquecido, nesse ponto até foi favorável que a crise tenha vindo depois daquele primeiro momento, porque hoje nós não teríamos recursos para fazer aquele investimento que a gente fez no primeiro momento. Né? Mas o sistema está girando, mesmo numa fase em que a gente tem menos recursos, estamos vivendo uma crise muito, muito séria em todo o país, mas a máquina da cultura continua girando. Né? E aí também a gente percebe, então, esse segundo momento trazer as parcerias, conseguir patrocínios, conseguir gente que invista na cultura, os próprios segmentos culturais dando o seu trabalho, se articular com o governo para ter ações na área de cultura significativas. Isso está acontecendo. Então, não é por falta de recursos que a máquina parou. Né? Desculpe. Nós estamos num... acho que é bom, uma aguinha, né? Quando o secretário toma uma aguinha? Enquanto ele toma uma aguinha, só pedir um pouquinho na mesa, pedir para que vá só um pouquinho mais para lá, para poder entrar melhor o Permínio Monteiro na mesa aqui. Obrigado, secretário. Não, todos nós. Muito obrigado. A palavra é tua, continuidade. Muito bem, então isso é um pouco da nossa história. Então, o que nós estamos fazendo hoje em dia? Né? O tema pedido aqui é para eu falar um pouquinho dos nossos projetos agora para 2017 e 2018. Então, assim, grande parte desses projetos são ações contínuas. Né?
Então, é o que eu falei aí, citei. Então, os espetáculos, as coisas que chegam... A gente num momento assim, nós, como eu falei, nós estamos com muita dificuldade de produzir, nós estamos com pouco recurso, mas nós estamos recebendo desses parceiros muita coisa e estamos tendo bons resultados. Então, são pessoas que chegam com espetáculos pela Lei Rouanet, pelo PROAC, ou patrocínios diretos. Espetáculo, quero colocar na Concha Acústica, quero colocar na Arautos, quero levar para o teatro, e você não tem custo com isso, né? Então, nós estamos conseguindo fazer muitas coisas. Eu não sei se vocês acompanharam, mas em julho, no aniversário da cidade, nós temos a tradição de fazer sempre um concerto de orquestra sinfônica com um grande artista. E a orquestra, porque não dava para contratar um grande artista. Aí veio o Sesc, parceiro nosso, e falou, tá bom, eu pago o cachê do artista. E deu o Guilherme Arantes para a gente. Então, a gente pôde fazer de novo concerto de orquestra com o Guilherme Arantes, graças ao apoio do Sesc. E assim por diante, né? Nós vamos contando com o apoio de vários parceiros, e a sociedade que, como eu falei, quando nós chegamos, não havia muitas parcerias na cultura, nós vamos construir isso. Mas depois de 4 anos, você já tem as parcerias construídas, você pode chamar pessoas, como essa, né? Chama o Sesc, pede socorro, pede para um amigo, né? Um amigo que eu digo uma instituição, né? Amiga, né? que a gente tem mas muitas outras, né? A gente recebe quase que diariamente alguma instituição lá para oferecer alguma coisa. Em geral, as pessoas pedem, mas elas oferecem também, elas são generosas. Falam, olha, eu preciso da concha, mas eu dou o som, entendeu? Sempre tem uma contrapartida, né? Então, nosso projeto é manutenção desses programas que a gente já tinha. Nós temos também programas de oficinas na cidade inteira, isso as pessoas às vezes não têm muita noção, nosso sistema cultural é grande, é rico, e nós temos espalhado pela cidade 7 museus, 6 bibliotecas, 7 casas de cultura, 3 teatros, os teatros abertos como a Concha, 2 céus, vai inaugurar um 3º agora, o São Domingos. Então a gente tem equipamentos praticamente em todas as regiões da cidade. E ali a gente oferece cursos, oficinas, atividades da comunidade, os nossos equipamentos são usados pelas comunidades para atividades próprias, às vezes é um grupo do bairro que ensaia lá, um grupo de teatro, um grupo musical, os nossos funcionários estão lá, orientam, se eles precisam de alguma coisa, pedem à secretaria para que seja colocado lá para eles, para a atividade deles se desenvolver melhor. Então, assim, há um trabalho, há uma capilaridade na cultura que se espalha por toda a cidade. Isso tudo continua. E o que a gente acrescentou a isso? A gente acrescentou um trabalho muito grande no sentido de ajustar a legislação de cultura de Campinas. Nós estamos trabalhando muito nisso. E, nesse aspecto, os senhores são muito importantes, né? Essa casa aqui ela tem um papel fundamental, né? Então, o que nós estamos fazendo? Em 2013, logo que nós entramos, a cidade aderiu ao Sistema Nacional de Cultura do Ministério da Cultura. Esse Sistema Nacional de Cultura, ele prevê uma série de ações que a cidade tem que promover para estar integrada ao sistema. Campinas já tinha praticamente tudo. É exigido que você tenha um Conselho de Cultura, nós tínhamos. É exigido que tenha um Fundo de Cultura, nós tínhamos. Lei de fomento não é obrigatório, mas até isso nós tínhamos. Mas uma das coisas que nós não tínhamos era o Plano Municipal de Cultura. Isso está sendo finalizado agora por meio de uma discussão vasta com a sociedade civil. Nós vamos fazer em novembro a Conferência Municipal de Cultura, que vai finalizar esse plano, e até lá são 5 conferências, 5 pré-conferências nas 5 regiões da cidade para conversar com a população local, com os segmentos culturais, para que eles tragam as impressões deles para serem incorporadas ao plano. E depois todo esse material irá para a conferência, para votação e para formalização e, posteriormente, a aprovação aí do Plano Municipal de Cultura. Nós temos também revisão, né? Estamos fazendo a revisão de várias normas, várias vezes, por exemplo, o decreto da feira
do Centro de Convivência, a Feira de Artesanato, nós revisamos esse decreto, nós estamos fazendo todo um redimensionamento da própria feira, vai ter um edital novo agora para trazer novos expositores, artesãos, para dar uma renovada também na feira, o que não quer dizer que quem já está lá não possa continuar, claro que pode, se inscreve no edital também, será selecionado como todos os outros, né? Mas assim, vai haver um redimensionamento grande da feira. E assim, dessa maneira, né, eu citei alguns exemplos, mas tem várias leis, vários decretos que estão sendo elaborados ou revisados. Nós estamos começando a aplicar a lei que é nossa também, de potencial construtivo, que é para recuperação de imóveis tombados. Está começando agora a funcionar, ela foi aprovada e depois revisada aqui por essa Câmara, e já começou a ser aplicada. E nessa área também, patrimônio, pouca gente sabe, Campinas é referência no Brasil inteiro também, né? Nós temos o mais antigo Conselho Municipal de Patrimônio, que é o CONDEPAC, e nós temos algumas das melhores leis do Brasil de patrimônio. Isso é dito para a gente por outras cidades, por outros estados, não somos nós que estamos dizendo. Então, nós somos referência para o CONDEFAT, que é estadual, nós somos referência para o IFAM, que é o órgão federal de patrimônio, né? Várias cidades que eu visitei, eu tenho uma referência direta, até pedem consultoria para a gente. Olha, vocês não dão uma consultoria para a gente, que a gente está fazendo as leis aqui, você já tem, a gente tem lei de patrimônio imaterial, coisa que pouquíssimas cidades no Brasil têm. Então, assim, é uma área muito importante da cidade, né? E agora ela conta com essa lei do potencial construtivo, que era o elo que faltava, porque você tomba um imóvel, né, você garante que ele não vá ser destruído, mas você não garante a preservação, a manutenção desse imóvel. Então, não há nada, não havia nenhuma lei que permitisse ao proprietário do imóvel fazer a própria recuperação, mantê-lo, né, em condições adequadas para um imóvel histórico. Agora tem essa lei, então o proprietário pode obter recursos para fazer a reforma do seu imóvel, a restauração e dar essa importância histórica que ele tem, né? Então, assim, nós estamos trabalhando muito nessas leis. Vamos inaugurar alguns equipamentos também em breve. Como eu falei, ele não é propriamente um CEL, porque CEL é uma grife do Ministério da Cultura, né? É um tipo de equipamento que o Ministério da Cultura financia, e nós temos dois, temos o Florence e o Vila Esperança. São dois CELs mesmo. Mas tem um terceiro, que é o São Domingos, que não é CEL simplesmente porque os recursos não vieram do Ministério, vieram de outra fonte, né? Mas também com o mesmo modelo. É o mesmo tipo de equipamento. Então, nós estamos considerando um terceiro CEL. Ele deve ser inaugurado agora por volta do fim do ano. Nós tivemos uma reunião essa semana com a comunidade, inclusive, para organizar essa abertura do São Domingos. Dia 21 de setembro, desculpe, nós vamos ter a inauguração de um novo espaço multicultural dentro do Lago do Café. Lá nós já temos o Museu do Café e tem aquele outro edifício no outro extremo, que é um edifício modernista, todo de vidro, que abrigou o Arquivo Municipal há muito tempo e era inadequado para o Arquivo Municipal. Então, ano passado, nós tivemos uma parceria com o Campinas Decor, né? Então, nós conseguimos tirar o arquivo e levar para um espaço mais adequado, né? Porque ali é de vidro, entrava muita luz, muita poeira. Isso é péssimo para guardar documentos. E a gente tinha documentos lá de 1930, 20. Então, assim, a gente estava com medo até que se deteriorassem esses documentos. Então, quando veio essa proposta do Campinas Decor de fazer lá, do ano passado, foi ótimo para a gente, porque a gente conseguiu fazer a transposição do arquivo para um espaço mais adequado. E o acordo com o Campinas Decor era esse. Eles faziam o evento lá por 2 meses, né? Depois eles entregavam o prédio reformado para a gente. Então, nós recebemos esse prédio, nós não tivemos que arcar com a reforma, aí fizemos uma adequação para ele ser um espaço cultural e vai ser inaugurado agora em setembro também. Então, um novo espaço muito bonitinho, muito arrumadinho, novo, né? Nós estamos investindo muito na reforma do Centro de Convivência, que as pessoas, em geral, não têm... Eu já falei muito na imprensa isso, nos jornais, nas TVs, mas eu entendo que a população, assim, ela não reconhece que algo está em reforma enquanto não tem operários lá e máquinas, né? Mas o Centro de Convivência está em reforma, apesar de não ter operários e máquinas. Aliás,
foi a única obra da Secretaria de Cultura que não teve nenhuma interrupção desde janeiro de 2013. É que nós nunca imaginamos que o processo fosse ser tão lento mesmo. Lento porque é lento, não porque ficou engavetado ou parou. Foi um processo de 4 anos. Eu que sou um ignorante da área de engenharia, falei, em 6 meses tem um projeto aí, a gente licita e reforma. Não. Quando eu cheguei lá em 2 de janeiro de 2013, a primeira coisa que eu pedi foi a documentação da convivência, porque era ponto de honra, né? E aí, qual não foi a nossa surpresa? Quando eu não recebi nada. Não tinha nenhum documento. Então, assim, todo mundo falava, mas tem comprometimento do concreto, pode cair, tudo. Eu falei, bom, então deve ter uma documentação imensa. Não tinha. A maior parte era especulação. Era gente que olhava e falava, isso aqui deve ter comprometimento, deve cair. Mas não tinha um estudo. E eu fiquei muito surpreso e frustrado, porque eu queria já partir daí. Eu tive que começar do zero. Né? E aí conversamos, isso foi uma decisão de governo, o prefeito, né, participou e tudo mais, porque nós tínhamos 2 opções naquele momento. Nós poderíamos colocar R$1 milhão ali, 2 milhões, fazer o básico e inaugurar até nos primeiros 100 dias de governo, aquele programa dos 100 dias. Mas a gente sabia que se fizesse isso, ele iria fechar em 2 ou 3 anos de novo, porque ele tem problemas crônicos. Então nós resolvemos fazer a coisa correta, que é assim, vamos fazer a reforma direito, né? Então, nós pegamos, aí começamos a fazer aquela documentação que não existia. Então, foi um primeiro laudo, demorou uns 4 meses, e esse primeiro laudo diz, olha, aparentemente não há comprometimento da estrutura, porém, é necessário que se façam os seguintes testes. Aí ele aponta um monte de testes. Alguns desses testes duravam 180 dias, para vocês terem ideia. O teste. Então, é o que eu falei, não está parado, está em reforma, está em teste. A parte da reforma agora é fazer o teste, vai demorar 180 dias. Né? Então, o que acabou acontecendo? Em novembro de 2014, fica pronto o laudo final. O laudo final diz, aí sim, com todos os testes, tudo bem feito corretamente, o laudo diz, não há comprometimento da estrutura e ele aguenta a carga para o qual foi projetado. Pronto, aí a gente aliviou. Não vai cair, né? Então a intervenção é menor até do que a gente esperava, porque se tivesse comprometimento de estrutura, teria que mexer numa estrutura de um teatro enorme, né? Então já aliviou bastante. Aí em janeiro de 2015, novembro 14, termina o laudo. Aí Natal, Ano Novo, em janeiro de 2015 começa a ser feito o projeto de reforma propriamente dito. Eu, de novo, a minha ignorância, eu falei, bom, agora está no projeto, agora são 6 meses, né? 2 anos. 2 anos, assim, acompanhando mensalmente. Né? Os projetistas vinham para nós nos reuníamos uma vez por mês, eles mostravam em que estágio estava o projeto, faziam as perguntas que eles gostariam de fazer, como qualquer pessoa que contrata um arquiteto para fazer uma reforma na sua casa, né, ele faz perguntas. Eles faziam também. Olha aqui, esse corredor, precisa ter 1,5 metro mesmo ou com 1,20 metro dá? Né? Aqui, esse isolamento acústico, vocês querem resposta de 1,5 segundos ou de 2? Né? E aí, nesse processo aí, eu cuidei particularmente do interno da sala, né? Da parte de dentro, porque é o que eu conheço. A sala mesmo, a cênica. Então, assim, eu cuidei do isolamento acústico e foi feito por uma empresa especializada. Então, eu cuidei do isolamento acústico, do pensar a sala mesmo, do equipamento cênico. Eu fiz questão, isso foi uma coisa que eu bati o pé, e teria sido muito mais fácil não ter batido, mas eu bati o pé que tinha que ativar o fosso do Convivência, porque hoje em dia nenhum teatro de Campinas tem fosso. O que tinha no Castro Mendes foi retirado na reforma. Não ter fosso significa que você não pode fazer uma ópera, não pode fazer um musical e não pode fazer um balé. É isso. A questão do fosso é essa. Porque são aqueles espetáculos que são de dramaturgia musical, ou seja, você tem a cena acontecendo e a orquestra no fosso tocando. Né? Se você não tem um teatro com fosso, você não pode fazer um espetáculo desse gênero. Né? E Campinas está travada, e justo a cidade do Carlos Gomes não pode fazer ópera. Né? Então a gente tinha esse ponto de honra também, vamos ativar o fosso do Convivência. Então nós fomos acompanhando mensalmente e demorou 2 anos para o projeto ficar pronto. Né? Aí a gente partiu atrás, começamos a fazer a parte dos recursos mesmo. Então nós temos hoje 2 coisas andando em paralelo,
três, na verdade, né? Uma parte dos recursos virá da venda do próprio potencial construtivo que eu citei do Centro de Convivência. Isso será um leilão municipal, porque em sendo um potencial público, né, um potencial construtivo de um edifício público, ele tem que ser leiloado, não pode ser vendido como um particular faria, um setor privado. Então, nós vamos fazer um leilão. É o primeiro leilão de potencial construtivo, mas também é o primeiro leilão em muitos e muitos anos da prefeitura, décadas, porque eu converso com funcionários mais antigos e nenhum deles tem na memória quando foi o último leilão que a cidade de Campinas fez. Então, o primeiro demora um pouco mais mesmo, porque a gente está aprendendo a fazer esse leilão, né? Mas está indo bem, nós estamos já com a minuta finalizada, o jurídico já está analisando, com certeza vai voltar, vão pedir algumas correções, a gente vai ter que mudar, porque, como eu falei, é o primeiro. Uma vez feito o primeiro, nós podemos repetir o mesmo leilão para todos os outros edifícios históricos que a gente tem, né, do potencial construtivo. Lembrando, gente, que eu sei que pouca gente conhece essa lei, quando você fala em vender o potencial construtivo, não é vender o equipamento, não é vender o teatro, viu? Você negocia um título público que será aplicado em outro lugar, né, pelo comprador. Ele compra o direito de mudar o seu empreendimento em outra área. Você não vende o teatro, você vende um título só. Tá? Mas o dinheiro, o recurso obtido pelo potencial construtivo, ele só pode ser aplicado naquele bem que gerou o potencial construtivo. Ou seja, o dinheiro do potencial construtivo do centro de convivência, que vai ser obtido pelo leilão, tem que ser aplicado na reforma do centro de convivência. Não pode ser aplicado em outra coisa. A lei obriga, né? Então, nós estamos indo atrás dessa fonte. A segunda fonte é o acordo com a Secretaria de Estado da Cultura, por meio do Governo do Estado, dos recursos que eram destinados ao teatro de ópera, que foi uma decisão também tomada ano passado, de falar, não, nós vamos adiar esse teatro e vamos fazer a reforma do Centro de Convivência com esse recurso. O prefeito negociou com o governador, houve um entendimento e esses recursos está sendo assinado um outro convênio para que eles possam ser usados no Centro de Convivência. E a terceira coisa que eu falei, eram três coisas ocorrendo em paralelo, é que esse pessoal que fez o projeto está fazendo o orçamento, porque é um problema também das leis brasileiras, o orçamento expira. Então, assim, a gente só pode fazer orçamento quando está obtendo recurso, porque se eu fizesse o orçamento lá atrás, já teria expirado, teria que fazer de novo. E demora meses para fazer um orçamento de uma obra dessa. Meses, meses. E cada vez que volta e para fazer de novo, não é só aquela coisa que seria muito simples, pega a planilha, bota 10%, bota a inflação, né, e dá o cálculo não, você tem que de novo orçar item por item. As leis, né, exigem que você faça de novo a tomada de preço de cada coisa que vai ser usada. Então, imagina uma reforma de um teatro desse, né, quanto vai de cano, fio, parafuso, e você tem que ir lá orçando um por um, então demora muito tempo, né? Então, nós estamos com essas três coisas correndo em paralelo: obtenção dos recursos pelo leilão, obtenção de recursos pelo governo do Estado e o orçamento sendo feito em paralelo, né? Enfim, não sei se eu disse, olha, a gente faz muita coisa, viu, vereadores? A gente faz muita coisa e eu, com certeza, não falei nem uma pequena porcentagem, né, das coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Mas eu acho que eu dei um panorama geral e aí gostaria de ouvir as perguntas dos senhores, né? Muito bem, secretário. Quero, então, agradecer a tua exposição dos planos e projetos para o biênio. E, na verdade, eu vou passar também para a pergunta dos demais vereadores. Eu tinha duas perguntas aqui a fazer a Vossa Senhoria. Uma delas, praticamente, o senhor já respondeu na tua exposição. Até porque é uma dúvida muito grande da cidade, que sai muitas coisas na mídia, como o senhor diz, de forma diferente, mal informada, né? O pessoal não vive essa coisa da cultura. Eu ia perguntar justamente como é que estão os planos e projetos do Centro de Convivência Cultural. Acho que Vossa Senhoria explicou bem. Agora, só para finalizar isso aqui, existe uma previsão de conclusão, de entrega? Eu sei que tudo isso que você falou demora muito tempo, mas existe alguma previsão de entrega do Centro de Convivência Cultural? Essa é uma pergunta, né? O senhor já respondeu a maioria. E a segunda, secretário, com a construção do Centro
do Centro de Convivência, foi deslocada a verba que era destinada ao Teatro de Ópera Carlos Gomes para o Centro de Convivência Cultural. A pergunta é, desistiu-se desse projeto do Teatro de Ópera ou ficou para um segundo momento? Como é que é bem isso? Porque a cidade questiona. Lá o Monsenhor João Salim tem uma área muito grande, muito bonita. É uma área adequada para isso, com várias entradas, né? Uma vasta área para estacionamento. E o projeto já existe, né? Por mais que o senhor já nos explicou em off, que talvez tenha que readequar o projeto e tudo mais, quero saber se ainda está no coração do secretário e do prefeito a construção desse projeto. Então, a primeira, a previsão de conclusão do Centro de Convivência. Olha, eu já falei que os meus chutes foram muito errados no projeto, né? Mas, assim, o que nós sabemos, informado pelos próprios engenheiros, pela Secretaria de Infraestrutura que cuida disso, é que, uma vez iniciada a reforma, né, propriamente dita, uma vez que cheguem lá os operários e as máquinas que eu falei, a previsão é de 2 anos para entrega. Então, se nós conseguirmos obter os recursos agora, tanto do Estado quanto do potencial construtivo, e fizermos já a licitação, terminado o orçamento que está sendo feito, já fizer a licitação, nós podemos começar essa obra o ano que vem. E aí são 2 anos para a entrega do teatro. Teoricamente, até o final de 2019, secretário, aproximadamente. Aproximadamente. Né? Okay. E com relação ao Teatro Carlos Gomes? Isso, esse é um outro assunto, né? É bom que as pessoas saibam. Para a gente é o seguinte, eu como profissional da área, eu tenho consciência que Campinas precisa de um teatro com mais de 1000 lugares. Isso é sabido. E não é à toa que o prefeito Jonas teve esse esforço todo, até antes de ele entrar, né? Quando ele ganhou a eleição lá em 2012, já procurar o governador, pedir esses recursos. Por quê? Porque ele reconhece a importância de se ter esse teatro com mais de 1000 lugares em Campinas. Isso está muito claro para todos nós. A decisão, então, de suspender, né, a licitação de obra do teatro foi tomada no fim do ano passado, foi uma decisão sensata. Eu sou obrigado a reconhecer, mesmo tendo a vontade de ter o teatro e sabendo da necessidade dele, o que aconteceu com o Teatro Carlos Gomes foi o seguinte: ele é um projeto grande, é um projeto muito bonito, né? E se tivesse a primeira vez, nós colocamos 3 vezes a licitação a público, e nas 3 vezes ela foi contestada e voltou. O fato é, se a licitação colocada na primeira vez tivesse ido adiante, ele já estaria terminando de ser construído, né? Mas, cada vez, é aquilo que eu acabei de falar do Centro de Convivência, cada vez que a licitação era contestada, ela tinha que ser recolhida, nós tínhamos que responder todos os questionamentos feitos e nós tínhamos que reorçar tudo. Eram meses. Então, foi uma vez, recolheu. Foi a segunda, recolheu. Foi a terceira, recolheu. Aí, por isso que eu digo que a decisão foi uma decisão de bom senso. Nós vivemos um período de grande inflação, né? E numa área que a inflação não é exatamente aquela do IPCA, né? É uma inflação variada. Por exemplo, o equipamento cênico é um equipamento que encarece muito, ele é em dólar, em euro, né? O que a gente percebeu é que os recursos que o Estado tinha oferecido não dariam mais para construir o teatro. Não tinha mais condições. Ele ficou fora de preço. Então, como o convênio dizia que o Estado não faria nenhum aporte além daquilo que estava conveniado, isso colocaria o município na obrigação de fazer, né, o pagamento dessa diferença, num momento de profunda crise, né? Então, se percebeu o seguinte: ou a gente guarda isso por um momento em que tenha mais recursos para completar o do Estado e construir o teatro, ou a gente usa esses recursos de outra maneira, mas não perde de vista. No momento em que a gente sair dessa crise, que a gente tiver outros recursos, ou até um outro convênio com o Estado, com a União, possa financiar a construção do teatro, ele será bem-vindo, sim. Nós não tiramos de vista, né, a construção do teatro. Nós só tivemos o bom senso de falar, bom, tem um aí parado que precisa ser reformado. Nós vamos ficar com um parado e o outro esperando ter dinheiro para construir? Não, vamos consertar o que está parado. Vamos devolver o Centro de Convivência. E aí a gente tenta levantar recursos
para esse teatro. Ou como eu estava conversando com o vereador antes de iniciar a sessão aqui, eu até falei, o principal de um teatro é o que tem dentro da sala. É ali que se define um teatro, se ele é de qualidade ou não. Né? O projeto que a gente ia construir era um projeto lindo do arquiteto Carlos Bratica, que faleceu recentemente, inclusive, que é um arquiteto respeitadíssimo, construiu toda aquela região da Avenida Berrini, em São Paulo, mas ele é um arquiteto de projetos caros. É real isso, ele usa muito vidro, né? Ele usa materiais que são mais caros. Então, futuramente, pode-se até pensar, não temos aqueles recursos, não dá para construir esse projeto tendo recursos. Se nós tivermos a sala boa, o externo pode ser muito simples. Pode ser um teatro extremamente simples, desde que a sala internamente seja de altíssima qualidade. Né? Então, assim, nós não perdemos de vista, não, vereador. Tá no nosso escopo ainda. Que bom, secretário. Essa pergunta a gente faz porque a gente é caixa de ressonância da sociedade. Claro. E pergunta-se muito, a mídia tem explorado. E até para aquele que nos ouve, que não tem a cultura do passado, né, secretário? Se me corrija no que eu estiver errado, esse teatro que Deus colocou no coração de voto do prefeito João Donizete, do secretário Ney Carrasco, é um teatro que existia em Campinas, Teatro de Ópera Carlos Gomes. Ele ficava localizado atrás da antiga catedral. Ele foi destruído à época, e, se eu não me engano, em 1965, até para se construir a José Paulino, né? Era um teatro de grande importância, que a sociedade campineira frequentava e gostava, e muitos até ficaram boquiabertos por ter sido destruído. Muita gente não concorda, muita gente até daquela época, da velha guarda, não concorda até hoje com a destruição. Porém, parece que sabia-se que não tinha mais futuro para ele, e porque as avenidas precisavam passar ali. Secretário, o senhor quer acrescentar mais alguma coisa do histórico desse teatro? Não, é mais ou menos seja, o que o senhor falou. retomando a construção lá de trás, né? Não, repondo um equipamento que se perdeu na cidade. Né? O que todo mundo, até hoje, comenta, e que parece que foi o grande problema, é que foi uma decisão que não foi discutida, né? Não se debateu. O pessoal fala, eu não estava lá, né? Eu era recém-nascido nessa época, né? Mas o que se fala é que foi feito na calada da noite, né? Que quando as pessoas chegaram de manhã, estava o teatro no chão, né? E isso magoou muito a cidade, e com razão, porque veja o custo que é fazer um equipamento desse. Né? Hoje a gente está falando aqui em 100 milhões, 120 milhões, para fazer algo parecido com o que já tinha. Então, assim, realmente eu acho que foi uma decisão precipitada. Nós teríamos um belo teatro aqui, né? Eu lembro de vários artistas da velha guarda, né, artistas respeitadíssimos, que vinham para Campinas e falavam: por que vocês fizeram isso? Por que esse teatro maravilhoso vocês tinham? Entendeu? Eu ouvi isso de Paulo Gracindo, né, de gente desse escalão. Né? Então, assim, é uma mágoa que não é só de Campinas, ela se estende no meio cultural do Brasil inteiro. Né? Muito bom, secretário. Acho que precisa resgatar esse tipo de memória. Veja que na conclusão do secretário, quando ele fala do Centro de Convivência Cultural e do novo Teatro de Ópera, veja que cada coisa demora passos de 1 ano, 2 anos, 3 anos, e ficou claro na fala do secretário, que tem a memória cultural da época, né, que o grande erro, não porque devia se passar uma avenida ou porque o progresso tinha que avançar, mas porque não foi bem discutido à época, né? Talvez decidisse já levá-lo àquela mesma época para uma outra localidade. Então, para ficar claro para a sociedade campineira que nos ouve, resgatar essa memória. Então, muito obrigado, secretário, por trazer isso. Eu quero passar a palavra para os 2 vereadores também, se tem alguma pergunta para o secretário. Primeiro, pela minha esquerda, o vereador Permínio Monteiro. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar o secretário pela sua excelente explanação, né, da sua pasta. Isso é muito importante, a cidade ter ciência do que acontece na área cultural. E também cumprimentar o nobre colega Jorge da Farmácia, o nosso presidente da comissão, o vereador Antônio Flores. A minha pergunta é bem objetiva, secretário. É uma dúvida que existe na minha cabeça referente a este problema. Existe uma fiscalização bem rígida, né, que está sendo feita em determinados lugares, que existe shows, né, na cidade,
Como o senhor disse, o samba não precisa divulgar, que ele já é divulgado naturalmente, tá? Mas relacionado a se existe algum tipo de alvará cultural para determinados locais na cidade, né? E se não existe, qual seria o caminho para estar tentando ter uma portaria, uma resolução ou até um projeto de lei referente a isso? E o outro também é se existe algum incentivo na questão de show de rock and roll, e se existe também algum calendário existente na cidade. Se não existe, a gente pode estar lutando para isso. Referente também a determinados shows, que foi realizado agora em julho, no mês de julho, onde foi feito o Mega Cycle, através da Liga Nacional de Bikes, e o Abutres, foi feito no Parque Ecológico, com um grande público, e que foi bem aceito pela comunidade do pessoal do rock and roll, e que, no meu ponto de vista, trouxe benefício para a cidade. Isso daí fomenta, né, o turismo, dá visibilidade para a cidade, e com certeza poderia estar sendo oficializado de uma forma legal num calendário para trazer isso para a nossa cidade. É muito boa pergunta, vereador. Vou retomar um pouquinho a minha fala, quando eu disse que nós procuramos dar voz a todos os segmentos, né? E o rock não ficou a parte disso. Pelo contrário, quando eu cheguei na secretaria, eu aí como público e artista, eu achava que por alguma razão a cena do rock campineiro era muito tímida, né? E eu falei, nossa, é um segmento que a gente precisa dar um gás aqui em Campinas. Então, desde 2013, a gente promoveu várias atividades ligadas ao rock, né? Alguns até regulares. Por exemplo, nós temos aqui o ET que faz o Auto Rock há muito tempo. Nós apoiamos o Auto Rock, né? Nos anos anteriores a gente apoiou até com recursos, assim, com equipamento, com, né, a concha acústica, a Estação Cultura com palco, com som, né? Esse último ano nós não pudemos dar esses recursos, porque, como vocês sabem, nós estamos muito restritos no apoio com recursos. Mas nós oferecemos o espaço, o apoio todo para que eles realizassem essas atividades, e várias atividades de rock foram feitas, maiores, menores. Nós mesmos, em 2016, ainda um pouquinho antes da gente ficar nessa situação tão difícil, nós tivemos uma enquete pública, né, no nosso sistema, né, e pedindo para a população escolher um show que o município iria pagar esse show, e escolheram justamente o rock. E nós fizemos não apenas um show, nós fizemos um eventinho chamado Campinas Chama Rock, lá na Arautos da Paz, que veio na época o Sepultura. De memória eu não lembro os outros, foram 3 grupos que vieram grandes e deu ali 30 mil pessoas, foi um eventão, né? Então, assim, a gente sempre olhou para o rock como um segmento, sim, que merece o apoio, e Campinas tem uma produção de rock alternativo muito boa, a garotada tem bandas campineiras famosas e tudo mais. Agora, curiosamente, uma coisa que me espantou mesmo, como gestor de cultura, quando eu comecei a fazer essas ações, é que, curiosamente, o público de rock aqui em Campinas não é tão volumoso quanto alguns outros segmentos ou quanto é em outras cidades. Então, quando tem um evento como esse, que vem um grande nome de fora, nós trouxemos também Dr. Sim 2 vezes. Inclusive, o último show da carreira do Dr. Sim foi feito aqui, porque eu soube que eles iam acabar. E eu falei, vocês vão fazer o último show aqui. Eles fizeram na Concha, o último show da carreira. Veio gente da Argentina assistir, porque era o último show do grupo. Então, quando vem um nome desses, você tem isso, 30 mil pessoas. Na Concha são 7, 8 mil pessoas, lota tudo. Mas, infelizmente, os nossos festivais de rock, com as bandas locais, que são muito boas, que têm uma produção autoral, eles ainda não têm a força de público que corresponderia à força do rock. Então, assim, parte do nosso incentivo vai nesse sentido, de tentar mostrar esse trabalho que é feito aqui no rock e trazer mais público, porque eu tenho a impressão até que parte do público do roqueiro de Campinas não conhece tão bem esse trabalho que é feito pelas próprias bandas da cidade, né?
Então, assim, nós não temos, como eu falei, não temos um evento no calendário fixo, esse dia tem que ter, mas a gente faz o tempo todo. Né? O que funciona muito bem, porque às vezes você tem uma data, você é obrigado a cumprir aquela data, mas se você não tem data, tudo que aparece você pode fazer. Então a pessoa vem e propõe, olha, daqui 2 meses eu quero fazer um show ali na estação, pode, vai lá. Entendeu? Então, assim, claro que é bom você ter coisas em calendário, mas não é necessário ter, né, tudo. Rock é uma área que tem muita coisa, acontece o tempo todo. Né? Quanto aos alvarás, essa é uma questão muito polêmica. Inclusive, eu encontrei o secretário Santoro há 2 dias, numa das últimas reuniões do plano diretor lá, e eu falei, inclusive, para ele sobre isso. Falei, olha, eu estou esperando só você acabar, né, essa pressão que você está do plano diretor, que é 24 horas por dia de trabalho. Né? Ele está trabalhando muito, estou até com pena. Eu estou deixando, né, acalmar essa parte. Quando vier o projeto para a Câmara, eu quero uma reunião falar de alvarás com ele. Por quê? Quando nós temos eventos grandes, eles seguem as leis que já estão aí, né? Tem que ter alvará. Né? Mesmo esses nossos eventos, você não faz um evento sem uma vistoria dos bombeiros, né? Sem a adequação às normas da BNT, tudo, e obtém o alvará. Né? Agora, seria muito prejudicial para a cultura a gente ter uma exigência de alvará em tudo. Porque, às vezes, é um showzinho de um grupinho numa pracinha aberta. Engessa demais. Não, aí é claro que eles vão começar, né, a fazer todas as exigências como se fosse um show de esporte. E às vezes realmente não é necessário. Inclusive tiraria a agilidade. Vamos fazer um show na pracinha ali, pequenininho, tal. Né? Não tem nada que possa gerar um problema, não tem nem público, às vezes são 100 pessoas no público, é uma coisa pequena. Né? E muitos artistas fazem isso. Né? Teve essa polêmica agora recente, que inclusive passou por aqui, nós estamos nos reunindo permanentemente com os artistas de rua. Semana que vem mesmo tem uma reunião com os artistas de rua para estabelecer esse decreto que vai regulamentar a atividade do artista de rua. Né? Com certeza vai passar alguma coisa aqui pela Câmara também relativa ao artista de rua, né? Para regulamentar, claro, tem que ser regulamentado, tudo, né? Tem que ter regras para funcionar bem. Mas assim, você não pode pedir alvará para um artista de rua, é uma coisa assim que inviabiliza. Então, assim, aí seria uma opção da cidade não ter artista de rua. Mas se quiser ter e reconhecer que é uma coisa que no mundo inteiro tem, porque você vai... Por muitos países, você chega lá no metrô, tem o sujeito tocando violino no metrô com o chapéuzinho ali, você põe uma moedinha, e não há nada de mal nisso. É bom para o segmento cultural, é bom para o artista, né? É bom para a população. Então, desse indivíduo não dá para exigir um alvará. Né? É o cara que chega ali, chega no metrô, toca meia hora, 1 hora e depois vai embora. Né? Então, a gente vai ter que ter um bom senso, por isso que eu quero uma reunião, quero conversar com a Secretaria de Urbanismo, para a gente talvez criar um instrumento legal, né, que não tem o peso do alvará, tal como ele existe, mas que seja uma autorização, um reconhecimento de que o poder público autorizou aquilo, está tudo certo. Né? Isso está em discussão, sim. Né? Mas nós não podemos simplesmente sermos totalmente rígidos e falar, não, tudo que acontecer tem que ter alvará, porque... Aí 80% não vai acontecer, na verdade. E sem nenhum prejuízo para a população. Como eu falei, quando a coisa é maior, tem que ter sim. Né? Então, há também um bom senso, né, para você dizer, olha, isso aqui pode acontecer. O artista pode ir lá com o violino na rua que não vai prejudicar ninguém sem alvará. É esse tipo de raciocínio que a gente tem que ter, mas tem que criar uma regulamentação sim para que as coisas funcionem bem. Né? Secretário, eu queria parabenizar o senhor por essa visão e dizer que o senhor conta com o apoio da nossa comissão, não Permine, Jorge, porque é exatamente o que nós pensamos. Essa visão que o senhor tem muito transparente de que há mega shows e há mini shows. Isso. Claro que para o mini show, você tem o adequamento da rua, alguma coisinha, algum detalhinho que a INDEC pode participar. Isso, nós fazemos isso toda semana. Por favor, leve quando o senhor estiver falando com o secretário de urbanismo, que a visão da Comissão de Educação e Cultura da Câmara também é a mesma do senhor. Que bom. Que tem que haver diferenciação. Então, parabéns pela tua visão, viu? Obrigado. E eu queria passar ao vereador Jorge da Farmácia para que possa fazer as perguntas ao secretário. Logo depois nós vamos estar liberando o secretário. Se houver alguma pergunta aqui do público presente, a gente encerra com o vereador Jorge. E se houver alguma pergunta aqui da plateia, depois a gente liberaria o secretário, vereadores, para a gente poder continuar a nossa reunião.
Tá ok, muito bem, muito obrigado, presidente Flores, vereador Permínio, novamente o Ney aqui, que é uma simpatia. Ney, eu convivo naquela região do Chapadão, que vocês conhecem muito bem, e ali eu sinto falta de show, de apresentações. Como você falou da praça aí, eu até me lembrei, falei assim, poxa, será que não teria como um dia a gente levar a orquestra sinfônica ou algum outro na Pedreira do Chapadão ali, porque... Então, mas faz muito tempo assim, que a gente não está recebendo show ali, e eu convivo naquele espaço, eu frequento aquilo ali, e a população me para e sempre está, ô vereador, traz algum show para nós aqui, uma orquestra, uma viola, fizemos uma viola, uma ocasião lá que foi um show. Blues, então eu queria saber se tem alguma previsão ainda esse ano. E um outro questionamento é sobre o teatro Castro Mendes. Nós temos aqui em Campinas o Castro Mendes, da IMA, e tem no Padre Anchieta, né? Dos públicos. Então, eu queria saber como que está o agendamento, as pessoas que estão nos assistindo, quanto tempo que elas têm que protocolar caso queira fazer algum show. Então, vamos lá. Eu vou falar dos teatros primeiro, que é mais rápido, né? Nossos teatros têm uma agenda ocupadíssima. Por isso que também é outro motivo que tem que reativar o centro de convivência. Se tiver o terceiro, o teatro de ópera, melhor ainda, porque nós temos demanda. O Castro Mendes, a demanda é tão alta que a gente trabalha por editais. A gente publica um edital com as datas disponíveis, né? As pessoas concorrem. Em geral, a gente tem pedidos de 3 a 4 por data. Tá? Então, assim, a demanda é 4 para 1, 3 para 1, 4 para 1. Né? A gente acaba conseguindo alocar praticamente todo mundo que entra no edital, né? Claro, alguns ficam de fora, mas a gente consegue alocar quase todos. Por quê? Porque assim, quase todo mundo pede de quinta a domingo, né? Que é o horário nobre. Então, às vezes, o sujeito perde a quinta ou perde a sexta, mas a gente liga para ele e fala, olha, sobrou uma terça lá. Tem uma terça, e ele vai. Então, o que acaba acontecendo é que nós temos programação no Castro Mendes de terça a domingo, todas as semanas do ano, exceto a semana de Natal. Para em 22, né, para assim, 2 dias antes da véspera de Natal. E aí volta em 2 de janeiro. É o único período no ano, a única semana que o teatro para. Tá? Então, se você for hoje ao Castro Mendes, algum espetáculo haverá lá. Eu até digo qual é. Hoje é o Gospel para a Esperança musical. Né? Então, o teatro é concorridíssimo. Certo? Então, tem que ter muita antecedência mesmo. Agora, por exemplo, nós estamos trabalhando nas agendas do Castro Mendes para fevereiro, março. É por aí, mais ou menos. Tá? Agora, tem o Maria Monteiro, que é um teatro de 200 lugares, uma gracinha de teatro, lá no Padre Anchieta, no Centro Cultural Maria Monteiro. Ele é muito bonitinho, ele também é muito demandado, muito ocupado, mas não tem essa pressão do Castro Mendes. Né? É mais fácil conseguir uma data no Maria Monteiro do que... O volume é grande, mas não chega tanto quanto o Castro Mendes. Mas ele tem atividades praticamente diárias também. Sempre tem alguma coisa acontecendo no Maria Monteiro. O problema do Maria Monteiro, como eu falei, é que ele é pequeno. Né? É um teatro para... Assim, você consegue colocar 200 pessoas. Né? Nós temos o Teatro do Bosque. Teatro do Bosque, o Carlito Maia. Nós consideramos a Concha Acústica também um auditório, né? Auditório Beethoven. E embaixo da Concha Acústica você tem a Sala Ziraldo, uma sala de 80 pessoas. É uma salinha pequenininha para pequenos espetáculos, para teatro de bonecos, coisas que não exigem muito espaço, né? Não tem coisas muito grandes. Então, ali sempre tem também algumas ações para teatro infantil, coisa do tipo. Né? Você está passeando com a sua família, você para lá, assiste alguma coisinha com seu filho, sai. Né? Muito bem, então... Acho que tem o Teatro da IMA também, não? O Teatro da IMA, ele entrou no circuito agora, né? Depois que a IMA foi para lá, ela fez uma pequena reforma, é um teatro muito legal, um teatro de 600 lugares, né? Muito bom para determinadas atividades. Inclusive, a pré-conferência de cultura foi feita lá. O problema do Teatro da IMA é palco, porque ele é um auditório de um antigo convento. Então, assim, ele não foi pensado como um teatro, propriamente dito, ele foi pensado como um auditório. Então, ele tem um palco que tem uma extensão grande, mas pouca profundidade. Então, assim, para espetáculos de música, coisa assim, é excelente. Mas quando você tem uma coisa que tem cenário grande, ou precisa... A orquestra, por exemplo, não pode tocar lá, não cabe. A orquestra sinfônica não cabe no Teatro da IMA, entendeu? Então,
a questão é assim, cada projeto que você tem que ver qual é o lugar mais adequado e jogar, né? Tentar colocar naquele ponto mais adequado. E aí vem a Pedreira, o Chapadão. Pedreira tem o seguinte histórico, né? Nós fizemos lá a Orquestra Sinfônica, nós fizemos alguns outros violas, fizemos no Festival de Blues, um dos shows foi lá. Né? Então, ela foi ocupada. Por que ela não está sendo ocupada no momento? Porque tudo que foi feito lá até hoje foram ações da própria Secretaria de Cultura. Então, foram shows que nós levamos. E, como eu falei, nós estamos num momento de muita dificuldade. Então, assim, está muito difícil contratar. Aí você fala, a orquestra está aí. Tá bom, mas a orquestra, para tocar lá, você tem que botar um palco, um som enorme, é muito caro. Né? Custa muito caro. Então, a gente acaba não fazendo. Né? O que não quer dizer que nós não aceitemos propostas que venham da sociedade para a Pedreira. Então, assim, se você está pensando, está com esse diálogo, tem pessoas que cobram, façam propostas, fala para a própria população sugerir alguma coisa que, estando ao nosso alcance, será feita. Né? Agora, a gente tem que lembrar uma coisa importante da Pedreira, e isso é um acordo que eu tenho com a Secretaria de Serviços Públicos, né? Que é a quem pertence. Né? Os Parques e Jardins, o Departamento de Parques e Jardins, pertence à Secretaria de Serviços Públicos, o secretário Ernesto Paulela e o diretor Luiz Cláudio. Né? Eles são muito generosos com a cultura, eles nos atendem muito bem, e por isso mesmo nós temos uma relação de cortesia muito grande de ambas as partes. E no caso da Pedreira, nós temos um acordo, que a gente leva para a Pedreira só espetáculos que, primeiro, não sejam de multidões, não tenham um público assim muito grande. Né? E que também não seja um tipo de espetáculo que gere muita euforia, né? Que tem espetáculos que geram mais euforia. Por que isso? Porque a Pedreira foi toda revitalizada ali e ela é muito delicada. Ela tem canteiros que são plantados pelo DPJ ali, com florzinhas bonitas, tudo. Então, se você põe muita gente, você corre de ter pisoteamento de canteiro, vai ser uma despesa muito grande depois para recuperar. E se é uma coisa que deixa um público muito excitado também, ou que o pessoal beba, né, aí acaba acontecendo também isso, a pessoa pisa por descuido, ou porque não está atenta. Então, a gente tem esse acordo, que é para manter a Pedreira cuidadinha, só levar coisas lá que não gerem esse tipo de transtorno. Né? Vereador Jorge, concluído. Olha, eu creio que o secretário Ney Carrasco esclareceu muito bem. Existe alguma pergunta? Antes do encerramento, alguém que está aqui na plateia quer fazer alguma pergunta? Logo após o secretário vai sair, vai dar uma entrevista para a TV Câmara e para a gente já liberar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Podemos, então, liberar o secretário? Secretário, então, fica aqui o agradecimento da Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Quando foi inaugurar lá no Largo do Café, por gentileza, envie o convite para essa comissão. Com prazer estaremos lá. Pelo menos alguém representando, se não toda, né? Muito bom. Mas, mais uma vez, agradecer a explanação dos trabalhos, né, do biênio da Secretaria de Cultura, a Vossa Excelência, o prefeito Jonas Donizete, muito obrigado por estar aqui em nossa comissão. O vereador Jorge da Farmácia, quer dar uma palavra final antes do secretário? Presidente, eu só gostaria de, novamente, ressaltar o trabalho que o Ney vem fazendo. E agradecer, Ney, eu venho ligando para você constantemente desse equipamento que o governador Geraldo Alckmin vem mandar para a nossa biblioteca aqui, que são 3 equipamentos, nossa biblioteca municipal, para as pessoas com deficiência visual. Então, em nome da comissão, eu sei que nós estamos em outra comissão aqui, o presidente se permite, eu sou da presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência, e agradecer você, Ney, por esse ganho, vamos dizer, para a nossa cidade de Campinas, por esses 3 equipamentos que estão vindo para a nossa biblioteca municipal aqui, que vai atender muitas pessoas com deficiência visual. Então, em nome da comissão, muito obrigado. O vereador Firmino Monteiro quer fazer um agradecimento também a Vossa Excelência. Agradecer a presença do secretário pela sua excelente explanação, né, nas dúvidas que existia dessa comissão. A gente sai aqui com um rico conhecimento sobre o seu trabalho, né, e parabenizá-lo pela frente aí da pasta da cultura, da forma que está sendo conduzida. Então, parabéns e muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, vereador. Muito obrigado, vereador Jorge, presidente Flores.
Como eu falei, é um grande prazer estar aqui sempre, né? E em relação aos kits, só já que você comentou, né, Jorge, foi um trabalho muito bonito esse da Coordenadoria de Bibliotecas, a nossa coordenadora Renata e as duas diretoras, a diretora de Cultura Veridiana, a diretora Nilda Administrativa, que trabalharam com muito empenho para que a gente alcançasse esse edital aí do Governo do Estado e obtivesse esses kits. Eu tenho uma ligação especial com essa área porque, por uma coincidência de vida, eu acabei me ligando muito aos deficientes visuais. Eu orientei o primeiro mestrado de uma deficiente visual na Unicamp, eu orientei o primeiro doutorado e eu orientei o primeiro pós-doutorado de deficientes visuais, e não era a mesma pessoa, né? O mestrado e doutorado, sim, era a Fabiana, né, ela trabalhou com musicografia Braille, nós montamos um laboratório e uma biblioteca, né, um acervo de musicografia Braille, na Biblioteca Central da Unicamp, e depois ele foi assumido pelo Wilson Zatera, que é um rapaz que veio fazer pós-doutorado e era deficiente visual também, e também era músico, então ele assumiu esse trabalho da Fabiana e tocou adiante. Então, assim, eu criei uma ligação muito forte com os deficientes visuais. Então, assim, receber esses kits, assim, eu entendo a significação disso, né? E, de fato, nós vamos ter os equipamentos à disposição, né, dos deficientes visuais nas bibliotecas, no nosso sistema de bibliotecas. Tá bom? Então, eu agradeço muito, é um grande prazer estar aqui. Estou à disposição dessa Câmara, do plenário, do que os senhores precisarem enquanto eu estiver lá na Secretaria de Cultura. Muito obrigado. Muito obrigado, Ney Carrasco. Leve, por favor, um agradecimento a toda a tua diretoria, coordenadoria, que, aliás, a diretora Nilda é de primeira linha na Prefeitura, e tem recebido a gente quando o senhor, né, está em outras reuniões, tanto ela como as demais coordenadoras. Leve, por favor, o agradecimento desta comissão e desta Câmara aqui. Mais uma vez, muito obrigado por vossa presença, viu? Vai com Deus. Muito obrigado. Deixa eu só ali, por favor. Gente, só vai assim. Obrigado, viu, senhor? Obrigado. Pode tirar quebrada. Cair nela aí. Então, mais uma vez, agradecendo. Acaba de deixar essa mesa aqui o secretário de Cultura, Ney Carrasco, que estará dando entrevista agora para a TV Câmara. Então, nós vamos continuar a nossa pauta. Dois vereadores já estiveram aqui presentes, precisaram sair para a Constileg, que é o vereador Marcelo Silva e também o Rodrigo da Farmadia, que tiveram que sair para a Constileg, mas já estiveram aqui, já deram quórum, apesar que nós estamos em 3, ainda continua dando quórum. E só para a gente debater o resto da pauta, vereadores, temos todos os projetos para assinar, não? Eu quero colocar à disposição de vossas excelências, vou ler rapidamente, e, aliás, eu vou pedir para um secretário, porque eu estou, né, já está a voz meio arroqueada, que o vereador Jorge da Farmácia pudesse só ler todos os projetos, depois, se algum de vocês tiverem dúvida de algum, quiser pedir vista, quiser dar uma olhada, só para a gente poder debater, vereador Jorge. Pois não, senhor presidente. O projeto é discussão e votação do parecer exarado pelo senhor Antônio Flores, favorável ao PLO 221/2017, processo número 224.768, de autoria do senhor Marcos Bernadelli, que denomina Praça Alexandre Zata Rios, uma praça pública do município de Campinas. Vamos então fazer 1 a 1. Tem parecer favorável, voto do vereador Firmino Monteiro. Voto favorável. Meu voto também é favorável a esse PLO. Estão aprovados. Segundo, terceiro item. Discussão e votação do parecer exarado pelo senhor Antônio Flores, favorável ao PLO 215/2017, processo número 224.760, de autoria do senhor Gilberto Vermelho, que institui o dia do detetive particular no município de Campinas. Como é que vota este vereador? Eu sigo também o parecer do nobre vereador Antônio Flores, favorável a esse projeto. Vereador Firmino Monteiro. Favorável a este projeto. Quarto item, discussão e votação do parecer exarado pelo senhor Antônio Flores, favorável ao PLO 207/2017, processo número 224.728, de autoria do senhor Firmino Monteiro, que denomina
Cláudio Clarindo de Oliveira, a ciclovia localizada na Avenida Baden-Powell, Jardim Nova Europa, no município de Campinas. Como vota esse vereador? Meu parecer também é favorável a esse PLO, do nobre vereador Pirmino Monteno. Esse vereador também vota favorável. Quinto projeto, discussão e votação do parecer exarado pelo senhor Rodrigo da Farmadic, favorável ao PLO 205/2017, processo número 224.704, de autoria do senhor Carlão do PT, que inclui a festa de Santa Isabel, padroeira de Barão Geraldo, no calendário oficial do município de Campinas. Como vota o vereador Jorge da Farmácia? Meu voto também é favorável a esse PLO, senhor presidente. Esse vereador também vota favorável. Como vota o vereador Pirmino? O meu voto é favorável a esse projeto. Sexto item, senhor presidente, discussão e votação do parecer exarado pelo senhor Antônio Flores, favorável ao PLO 204/2017, processo número 224.703, de autoria dos senhores Rafa Zimbaldi e Jorge Chinardi, que denomina Praça Vereador Stanley Virgílio, uma praça pública do município de Campinas. O meu voto também é favorável a esse PLO, senhor Obrigado. presidente. Como vota o vereador Pirmino? O projeto, eu voto favorável. Muito obrigado. Próximo item, vereador. Sétimo item é discussão e votação do parecer exarado pelo senhor Jorge da Farmácia, favorável ao PLO 200/2017, processo número 224.681, de autoria da senhora Mariana Conde, que institui o Dia de Luta contra o Encarceramento da Juventude Negra do calendário oficial do município de Campinas. Esse vereador também acompanha a relatoria. Como vota o vereador Pirmino? Também acompanho o voto favorável. Oitavo item, discussão e votação do parecer exarado pelo senhor Rodrigo da Farmadic, favorável ao PLO número 196/2017, processo número 224.664, de autoria do senhor Marcos Bernadelli, que denomina Edson Laurencetti Lunardi, a ciclovia localizada na Avenida José de Souza Campos, no município de Campinas. Meu parecer também é favorável, senhor presidente. Esse vereador também acompanha a relatoria. Também acompanho o voto favorável. Nono item, discussão e votação do parecer exarado pelo senhor Pirmino Monteiro, favorável ao PLO 194/2017, processo número 224.642, de autoria do senhor Jorge da Farmácia, que denomina a rua Hélio Francisco Silva, uma via pública do município de Campinas. Esse vereador também acompanha a relatoria favorável. E o vereador Pirmino já exarou, como o projeto de Vossa Excelência, numa necessidade. Sim. Décimo item, discussão e votação do parecer exarado pelo senhor Rodrigo da Farmadic, favorável ao PLO 193/2017, processo número 224.639, de autoria do senhor Luiz Rossini, que denomina Praça Maria Aparecida Cangiani, uma praça pública do município de Campinas. O meu voto é favorável ao PLO, senhor presidente. Esse vereador também acompanha o voto da relatoria. Acompanho também o voto favorável. 11º, discussão e votação do parecer exarado pelo senhor Rodrigo da Farmadic, favorável ao PLO 187/2017, processo número 224.545, de autoria do senhor Paulo Haddad, que denomina a rua Alfredo Benedicto Ricardo Costa, uma via pública do município de Campinas. Meu parecer também é favorável, senhor presidente. Essa presidência também acompanha a relatoria. Acompanho o voto favorável. 12º item, discussão e votação do parecer exarado pelo senhor Rodrigo da Farmadic, favorável ao PLO 165/2017, processo número 224.425, de autoria do senhor Jorge da Farmácia, que denomina a rua Takeshi Irai, uma via pública do município de Campinas. Esse é meu mesmo. Perdão. Então, essa presidência também acompanha o voto favorável. Como vota o vereador Pirmino? Também voto favorável. 13º item, discussão e votação do parecer exarado pelo senhor Rodrigo da Farmadic, contrário ao PLO 132/2017, processo número 223.986, de autoria do senhor Cláudio da Farmácia, que institui o Dia do Mestiço no calendário oficial de evento do município de Campinas e de outras providências. Eu sigo a relatoria também, senhor presidente. Eu ia perguntar se há alguma dúvida da parte dos vereadores. Eu também prefiro acompanhar a relatoria. Eu também sigo a relatoria. 14º item, discussão e votação do parecer exarado pelo senhor Rodrigo da Farmadic, favorável ao PLO 115/2017 e emenda supressiva de folhas 22 e 23, processo número 223.912, de autoria do senhor J. Silva,
que institui a Semana Municipal da Conscientização e Combate das Artrites e Artroses, senhor presidente. Meu voto também é favorável ao projeto. Meu voto também é favorável. Acompanho e o voto é favorável. 15º, discussão e votação do parecer exarado pelo senhor Antônio Flores, favorável ao PLO 8/2016, processo número 220/692, de autoria do senhor Rafa Zimbaldi, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos clubes e praças esportivas, condomínios fechados e estabelecimentos similares dotados de piscina de uso comum a fixar em cartaz ou placa com mensagem na forma que especifica e de outras providências. Eu sigo também o relator e o meu voto também é favorável. Também sigo a relatoria e o meu voto é favorável. 16º item, discussão e votação do parecer exarado pelo senhor Antônio Flores, favorável ao PLO 207/2015 e a emenda supressiva de folhas 21, processo número 219.402, de autoria do senhor Carmo Luiz, que cria a Semana Municipal de Combate à Agressão ao Professor no município e de outras providências. Eu também sigo ao nobre vereador Antônio Flores. Por gentileza, leia novamente, vereador Jorge, por favor. Ficou dúvida, vereador Benini? Leio sim. Discussão e votação do parecer exarado pelo senhor Antônio Flores, favorável ao PLO 207/2015 e a emenda supressiva de folhas 21, processo número 219.402, de autoria do senhor Carmo Luiz, que cria a Semana Municipal de Combate à Agressão ao Professor no município e de outras providências. Obrigado, vereador. O vereador permitiu entender que era veto, por isso que eu exarei voto favorável, viu, Eu permite? acompanho o relator, é o voto favorável. Senhor presidente, não há mais nenhum projeto mais a ser votado. Eu passo a palavra ao nobre vereador Antônio Flores, que é o presidente dessa comissão. Agradecendo, então, ao vereador Jorge Farmácia, que me ajudou aqui secretariando, lendo todos os projetos. Não havendo mais nenhum projeto, toda a pauta foi exaurida, né? Quero agradecer aqui a presença dos vereadores Jorge da Farmácia, até agora, o vereador Permínio Monteiro, o vereador Rodrigo da Farmadic e também o vereador Marcelo Silva, que esteve aqui presente conosco. E mas antes da por encerrada, quero passar para a consideração final dos dois vereadores. Vereador Jorge. Senhor presidente, mais uma vez eu queria agradecer a oportunidade de estar junto novamente com Vossa Excelência, mais o nosso amigo vereador Permínio Monteiro, sempre junto conosco aqui. Para mim é um privilégio muito grande. E agradecer também a presença do nobre vereador Marcelo Silva, que esteve presente conosco, do vereador Rodrigo da Farmadic também, e do nosso secretário de Cultura, o Ney Carrasco, que veio nos falar aqui sobre os projetos 2017-2018. Muito obrigado, que Deus acompanhe novamente, que nós tenhamos daqui a pouco uma ótima sessão. Queria agradecer ao presidente da comissão, Antônio Flores, agradecer também ao vereador Jorge da Farmácia, Rodrigo da Farmadic, o vereador Marcelo Silva e também a presença do secretário municipal de Cultura, Ney Carrasco. Queria dizer que é uma honra muito grande, presidente, estar participando sempre aqui desta comissão, com assuntos relevantes para a nossa cidade, onde essa comissão tem uma atuação muito importante, ela é assídua, ela vai a fundo, ela pergunta, ela discute e busca o melhor para a cidade e mostrando à sociedade que é uma comissão que trabalha e é muito importante a gente agir dessa forma, prevalecendo o nome da Câmara Municipal de Campinas, onde a nossa função é legislar e fiscalizar o Executivo. Então, eu queria agradecer a esta participação e pode contar com esse vereador que estará sempre presente e participando de tudo quanto é tipo de atividade da Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Obrigado, então, vereadores. Mais uma vez, então, agradecendo a presença do vereador Jorge da Farmácia e Permínio Monteiro, e a brilhante apresentação do secretário de Cultura, Ney Carrasco, e quero concordar com Vossa Excelência, vereador Permínio, que graças a Deus essa comissão, vereador Jorge, tem trabalhado muito. A prova é que já é a segunda reunião do dia. Hoje pela manhã nós fomos instados, aqui estivemos presentes, todos os vereadores, para
elucidar para a população de Campinas a respeito da merenda, de falta de merenda, né, nas escolas. Pudemos aqui constatar, através de toda da Secretaria de Educação, onde são distribuídas 600 e... Vocês me ajudem a lembrar o número? 293 mil merendas e 614 localidades diferentes. Então, foi muito bem explanado pela Secretaria de Cultura para que a cidade possa ficar bem elucidada. Então, agradecer sempre a presença ativa e presente de Vossas Senhorias. Essa comissão, felizmente, tem dado sempre quórum, com 4, 5 vereadores. Isso é prova de que vocês, vereadores, o vereador Jorge, que já está aqui pelo 2º ano, mas o vereador Permínio Monteiro, que chegou agora no 1º mandato, mas de uma forma também brilhante. Foi até produto da minha fala, vocês devem lembrar, logo nos primeiros dias de tribuna, que a gente elogiou os vereadores novatos que chegaram nessa casa. Esses 11 vereadores que aqui chegaram, é a melhor safra, a melhor turma de novos vereadores. No mandato anterior, chegou o vereador Jorge da Farmácia de uma forma brilhante e outros vereadores. Mas dessa vez, num único pacote de bons vereadores, então está aqui os 11 bons vereadores, e entre eles, Vossa Excelência, vereador Permínio Monteiro, que está sempre representando essa comissão, quando essa presidência não pode. Ele gosta da área de esportes também. O vereador Jorge está muito envolvido na área da cultura, tem dialogado com o secretário Ney, e Marcelo também tem atuado, enfim, todos nós aqui. Então, quero agradecer a vocês, e às 17h40, damos por encerrada a 6ª reunião ordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Muito obrigado a todos e boa tarde.